Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui o livro de Efésios e eu vou pedir aqui para a irmã Rosi fazer uma oração para a gente estar iniciando o nosso estudo de hoje. Irmã Rosi, pode orar para a gente, por favor? Amém. Paz, Senhor, a todos. Amém. Louva a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, nos preparou. Vou estar orando para a gente entregar esse estudo nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo venha dirigir esse estudo, amém? Senhor, meu Deus, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, primeiramente, Senhor Deus, pela vida, por estarmos vivos, de pé, respirando. Senhor, por esse dia lindo que o Senhor preparou para nós, Senhor. Quero te louvar, Pai, porque enquanto nós dormíamos, Senhor, o Senhor preparou esse dia para nós, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse amor incondicional que o Senhor tem por nós, Senhor. E as tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs, Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero entregar, Senhor, esse estudo nas tuas mãos, Pai. Que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja guiando, Senhor, esse estudo, Senhor Deus, que o Marcelino, o Edgar, Senhor, o pastor, todos que vão estar à frente, sejam boca do Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha revelar a tua palavra para nós, Senhor. Tira todo o embaraço de mente, Senhor, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa todos que entraram, Senhor, nesse estudo, Senhor, que possam entender, aqueles que ainda vão ouvir, que possam entender a tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor possa estar presente em cada lar aqui representado. Senhor, e aqueles que não estão presentes também, Pai, que por acaso foram viajar ou que estão nas ruas, Senhor, que o Senhor possa visitá-los também, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, obrigado, irmã Rosi. Bom, nós estamos aqui começando então o nosso estudo aqui de Efésios, continuando, né? Hoje a gente deve começar o capítulo 3, mas antes, nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje, até seguindo uma sugestão do pastor Vanderlei, a gente vai conversar um pouco antes, a gente vai recapitular algumas coisas, vamos conversar mais, vou fazer umas perguntinhas, o pessoal vai falando sobre do que a gente já aprendeu, e aí depois a gente dá sequência lendo o capítulo 3. Tá? A gente dá uma recapitulada rápida, a gente conversa um pouco, alguns irmãos falam alguma coisa que já aprendeu, e aí a gente vai direcionando, tá bom? Eu fiz aqui algumas anotações para a gente ir conduzindo. Bom, então nós estamos aqui no livro de Efésios, né? Aqui ele é a carta de Paulo, que são 13, ele é a quinta aqui na nossa Bíblia, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho de Paulo, né? Falar um pouco de Paulo, que é o autor dessa carta, vamos falar um pouco de Éfeso. E onde é que Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Quem pode falar? Pode falar, pode escrever. Vamos conversar um pouquinho antes da gente continuar a leitura do capítulo 3. Onde que Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Pode abrir o microfone, pode falar. Quem quiser falar, pode falar. Quando for... Tem muita coisa que não vale o Edgar, né? Responder, né? Mas se alguém não responder, aí a gente pede para o Edgar responder. Tá certo? Onde estava o Paulo? Quem fala? Onde estava Paulo quando ele escreveu essa carta? Olha lá, a Débora respondeu, estava preso. Muito bem, ele estava preso. E é importante essa pergunta, porque a hora que a gente falar no capítulo 3, ele vai falar alguma coisa que se refere a isso. Né? Ele estava preso, né? Lá em Roma, né? E quando que ele fundou a igreja, quando ele fundou a igreja, né? Lá em Éfeso, em qual viagem? Lembra que a gente estudou as 3 viagens? Em qual das viagens que Paulo fundou a igreja em Éfeso? Foi a primeira, a segunda, a terceira viagem? Qual foi a viagem? Alguém arrisca? Se ninguém arriscar, eu pergunto para o Edgar. Em qual das 3 viagens? Pode falar. Irmã está no mudo, irmã Rosângela. Pode falar. Tá no mudo.
Tá bom, então eu vou responder. Estava na terceira viagem. Foi lá, né? Paulo ficou um tempo lá em Éfeso. Lembra que a gente falou que ficou mais de 2 anos lá e ele transformou aquela cidade, né? E falando de Éfeso, como é que era Éfeso, né? Quando Paulo chegou lá. A gente leu um pouco de história de Éfeso em Atos, né? Né? Lá era uma cidade grande, tinha 300 mil habitantes, e ela era marcada por idolatria, feitiçaria e ocultismo, né? Isso olha como é que era essa uma cidade. Uma cidade era uma rota, tinha importante, né? Comercial. E é uma coisa importante ali que acontecia quando Paulo foi lá e fundou a igreja. O que aconteceu lá em Éfeso? Essa cidade ela estava sendo transformada. Lembra que a gente falou que essa cidade foi impactada pela chegada de Paulo lá? Né? A gente falou sobre isso. Quem arriscaria dizer, né? O que aconteceu lá em Éfeso? Houve uma transformação. Muito bem, houve uma transformação, porque Sim, uma lá em conversão. Atos... Quer ver, irmã? Lê em Atos 19, 20. Lê Atos 19, 20. O que está escrito nesse versículo? Em Atos 19, 20. 19, 20? O capítulo 19, versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Obrigado. Olha, tá vendo isso que você falou? Está em Atos 19, no versículo 20. A palavra crescia e prevalecia poderosamente. Uma cidade, assim, tão, vamos dizer, rendida ao mal, né? Aonde tinha muita feitiçaria, muita idolatria, ela foi se transformando. E o pessoal, quando se convertia, olha só que interessante, a gente leu também, eles testemunhavam isso. Eles se convertiam e testemunhavam publicamente. Então, eles iam se convertendo e o comportamento deles iam transformando as outras pessoas. E a gente conversou aqui sobre isso, sobre as nossas atitudes, o nosso comportamento como cristãos, como que a gente influencia o próximo, né? Isso daí a gente falou sobre isso. E aí, depois dessa terceira viagem, né, Paulo, quando ele voltou para Jerusalém, ele foi preso lá em Cesareia e ele foi levado para Roma, de onde ele escreveu essa carta. Para a Itália. E aí, e aí a gente leu aqui o capítulo 1. Né? Então, a gente leu o capítulo 1, né? Paulo fez lá a introdução. E a primeira coisa aqui no capítulo 1, que a gente já aprendeu, a gente viu aqui o maior parágrafo da Bíblia, lembra? Sim. O maior parágrafo da Bíblia, que ele vai aqui desde o versículo 3 até o 14, direto, sem parar. E num parágrafo só, Paulo começou a descrever o projeto de Deus, ele começou a falar do Pai, começou a falar de Jesus e depois, por último, do Espírito Santo. Né? Então, desde o começo, o pastor ia falar alguma coisa? Sim, só para... Você já falou, né, quantas viagens Paulo fez, né? Então, ele fez 3 viagens lá em Éfeso, pelo menos. Ele ficou 3 anos em Éfeso e o objetivo dele maior era o quê? Ensinar os novos convertidos, né? Então, a preocupação de Paulo, a maior preocupação era isso aí. Fez 3 viagens, ficou 3 anos lá, ensinando especialmente aqueles que receberam a palavra. Fez um discipulado lá, né? É isso aí. Exatamente. E aí, no capítulo 1, a gente aprendeu, nesse parágrafo gigante, ele começou a falar de Deus, dizendo que Deus nos escolheu, né? Deus nos escolheu. Para quê? Para sermos santos,
e irrepreensíveis e em amor, viver em amor. Paulo foca isso. Então ele fala que Deus nos adotou como filho. E aí, através de Jesus, aí ele entra aqui já no versículo 6, através de Jesus, ele nos redimiu, ele nos resgatou. Através do sangue de Cristo, ele deu a salvação. Ele deu a salvação para a gente. E aí, e ele continua falando aqui, que ele derramou a sabedoria, que vem do alto, para revelar o mistério da sua vontade, que era nos resgatar. E aí ele nos selou com o Espírito Santo. Então, só nesse parágrafo, quando Paulo fala tudo isso, nenhum parágrafo só, ele descreve o projeto de Deus, né? Que começa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo selando essa promessa, né? E ele fala aqui no finalzinho que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, né? Ele é a garantia da salvação, do que nós vamos ter lá na eternidade. E essa manifestação do Espírito Santo em nossa vida, ela vem através do poder que foi dado a Jesus. Tudo foi submetido a Jesus, e ele deu Jesus para ser o cabeça da igreja, ele nos deu Jesus. E através do Espírito Santo nós somos selados. Mas ele coloca aqui, né, muito bem, enfatiza, ele coloca para quem nele crê. Então, toda essa riqueza, né, que está disponível, que Paulo vem mostrar esse projeto, tá para a gente, né? Para quem nele crê. Então, ele deixou isso muito claro. E aí, no segundo bloquinho, veio aquela oração forte que a gente falou. E aí eu pergunto, Paulo, quando ele vai começar a oração, né, que primeira coisa que ele fala, ele está orando para nós, para todos os santos, ele está orando para nós, né? Ele está orando para as pessoas que foram convertidas, né? O que ele está pedindo para Deus, para nós, nessa grande oração? A primeira coisa que ele fala é que ele reconhece que essas pessoas que creram em Jesus, lembra que a irmã falou aí que foi a transformação poderosa? Ele reconhece aqui, ele fala assim, eu tenho ouvido que vocês têm fé no Senhor Jesus e amor para com os santos. Pronto. Então, esse primeiro versículo, o 15, ele já fala, para vocês que se converteram, para vocês que têm fé em Jesus, para vocês que têm o amor nos irmãos, eu não cesso de orar para... O que ele pede nessa oração? Pode ir falando. O que ele pede nessa oração? O que nós aprendemos que Paulo pede para nós? Para buscar o pleno conhecimento? Perfeito. Pastor? Não, eu só quero um pouquinho, no versículo 3, eu acho que para mim é uma grande bênção, né? Nós estamos fazendo uma síntese, um resumo daquilo, né, que nós já aprendemos, mas de destaque, que é importante você colocar na Bíblia, nós colocarmos, o versículo 3, né, quando ele fala assim, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Olha, todas. Então, a nossa oração, para falar, Senhor, todas as bênçãos espirituais, ele já nos deu. Então, você falou, para aquele que crê. Então, irmãos, todas as bênçãos espirituais. Então, o inimigo não tem poder sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, para tentar nos atrapalhar. Ele não tem poder de colocar enfermidade sobre nós, porque todas as bênçãos espirituais, ele foi nos dado. Então, existe sobre mim, sobre você, as bênçãos de Deus, mas não vai esquecer, todo aquele que crê, que acredita, que segue, que pratica a palavra de Deus, né? Todas as bênçãos está com você, está comigo. Amém. Amém. Muito bem, isso mesmo. E a irmã Rosângela falou uma coisa importante também, que ele pede nessa oração, né, irmã? Isso. Amém. Você disse... Para que buscamos o pleno conhecimento. Isso, o conhecimento sabedoria. dele. Isso. Sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria para que a gente pense, né? A gente tenha o
os olhos espirituais abertos para que a gente conheça segundo a perspectiva de Deus, não esse conhecimento terreno. É o conhecimento do alto, é isso mesmo. E ele pede isso para quê? Para que a gente entenda, ele está pedindo que a gente tenha esse conhecimento para que a gente entenda esse projeto que ele está descrevendo aqui, o projeto de Deus. E aí, ele vai falando, o que mais que ele fala? Ele quer que a gente entenda, conhecendo Deus. Ele quer que a gente entenda qual é essa riqueza que está disponível. Ele quer qual é o chamamento nosso, para que a gente entenda para que a gente foi criado, qual é o nosso chamamento, essas habilidades, isso que Deus me dá é para quê? Né? Qual é o futuro? Qual é o propósito de Deus na vida de cada um? E ele também pede para a gente entender qual é a grandeza do poder dele e colocado em Jesus. Pode falar, Edgar. É chamado, né? Tentar ligar aqui. Oi. Só fazer a respeito do conhecimento, né, de sabedoria que a Rosângela falou. Deixa eu fazer uma brincadeira, uma analogia, né, algo que a gente está mais acostumado a ver. Imagine que, pelo conhecimento, você acaba descobrindo que o tomate é uma fruta. Né? Se você pesquisar, você vai descobrir que o tomate é uma fruta. A gente não tem ideia, não parece uma fruta, né? Você come uma laranja, uma banana, tal, é fruta. O tomate é uma fruta. Pelo conhecimento, você descobre que ele é uma fruta. Sim. Mas pela sabedoria, você não pica ele e coloca junto com banana, laranja e maçã e faz uma salada de frutas com o tomate. Então, o conhecimento de saber uma coisa e a sabedoria de aplicá-la. Né? Exato. Então, assim, às vezes a pessoa nem sabe que é uma fruta e nem aplica e nem coloca na salada de frutas. Então, ele come como outra coisa. Né? Então, a palavra de Deus a gente pode entender como esse conhecimento é necessário para você poder agir com sabedoria em determinados momentos. Né? Então, existe sabedoria e conhecimento, que são coisas diferenciadas, são diferentes. Né? Você pode ter sabedoria, né, e não ter tanto conhecimento de algumas coisas, mas você pode ter sabedoria ao agir em determinados momentos. Então, talvez você não tenha o conhecimento profundo da Bíblia, mas o que você tem de conhecimento, que Deus se inspirou ali, te revelou através da palavra, né? Aquele conhecimento que ainda não é tão largo, faz com que você consiga agir no dia a dia com sabedoria. Então, há de se ter sabedoria com o que está se aprendendo, com o conhecimento que está se adquirindo na Bíblia. Porque muitas pessoas falam, eu já li 3 vezes a Bíblia. E que sabedoria, né, você tem ao se deparar com situações difíceis? Você está agindo com sabedoria ou está aplicando o seu conhecimento? Porque tem gente que é muito duro e acaba tirando pessoas da igreja, acaba afastando pessoas do evangelho pelo conhecimento. Ela conhece tanto a Bíblia que ela afasta pessoas da igreja. E pela sabedoria ela traz as pessoas para a igreja, através do conhecimento que ela tem. Então, muito cuidado quando você ouvir alguém falando, eu já li a Bíblia 10 vezes. Tá, será que você está aplicando o que aprendeu com sabedoria? Então, há de se ter conhecimento e sabedoria. Né? É como ele fala ali, né? Amém. O Alê também levantou a mão, Alê? Marcelino, então, só aproveitando esse gancho do nosso professor aí, sabedoria e conhecimento, tem muita gente que conhece, mas não tem sabedoria, e às vezes não falar, né? E exorta a pessoa de forma errada, a pessoa até sai da igreja. Ele conhece a Bíblia, mas não teve a sabedoria, né? Então, no falar, né? No pronunciar. Então, é muito importante esses 2 dons estar caminhando com a gente, né? Eu tenho conhecimento daquilo que eu estou vendo, sabedoria para aplicar, porque tem um momento para aplicar. A mesma coisa na educação de um filho, você conhece a Bíblia, mas você tem que ter sabedoria no momento certo para aplicar. Lembra sempre de Salomão, né? O que ele mais queria na vida, né? Para poder aplicar tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, de
fortuna, de tudo, dinheiro, com sabedoria, né? Ele errou, lógico, mas ele pediu sabedoria, né? Sim, verdade. Eu vi aqui que o Ale tinha levantado a mão, o pastor Vani também, ou não? Senão vamos seguindo aqui. E aí, nessa oração, né, uma belíssima oração Paulo fez para a gente entender o projeto. E aí a gente entrou no capítulo 2, que é a execução do projeto, né? A gente aprendeu, Então, ele fala desse projeto que começou lá atrás, desde o pecado, né? E veio até agora, com a vinda de Jesus para nos salvar. Então, ele mostra aqui, ó, que estávamos mortos. E quando a gente estava morto, o mundo, ele estava sendo o quê? Estava seguindo o maligno. Ele coloca aqui. Né? Estava segundo o príncipe da potestade e tal. E esse maligno, essas coisas ruins, elas estavam atuando em quem? Nas pessoas. Olha só como ele fala, nos filhos da desobediência. Isso mesmo. Então, olha só que bacana, ele tá falando que esse mal ele não tem poder sobre quem obedece a Deus. Ele não tem, então ele vai em quem não obedece, ele vai atuar no fraco, ele vai atuar no que não está fortalecido espiritualmente. Olha só que bela mensagem, né? Que logo de cara ele já fala. Então, e antigamente a gente estava por esse caminho, né, no mal, né? A gente era por natureza filhos da ira, né? Nossa natureza é maligna, né? Nossa natureza é sentir vontade de fazer coisas ruins, às vezes com as pessoas, enfim. Aí veio o mas, né? Mas Deus, com a sua misericórdia, ele nos deu a salvação pela graça. Não é por merecimento, mas através de Jesus. Então, ele fala que ele nos trouxe a vida com Jesus. Então, Amém. Paulo está fortalecendo aqui que essa salvação, esse resgate, ele veio com Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou conosco também. Né? Então, e a partir daí é que ele vem mostrando essa riqueza, né? Paulo, ele insiste nisso, ele fala aqui, suprema riqueza. Ele está falando quão maravilhosa é a nossa salvação, quão maravilhoso é o que Deus tem para nós. Ele está enfatizando isso muito. Eu oro para que vocês entendam a grandeza do que nós temos. É só aceitar. É só aceitar o nosso Jesus, né? Então, ele conta, né, nesse... E aí a gente falou, né, esses versículos aqui, que pela graça sois salvo, né, alguém quer comentar? É muito interessante, porque ele fala que é pela fé. Só que ele também fala de obra aqui. Quem quer comentar? Por que ele aproveita e já fala da obra, para a gente não entender errado, que a salvação é de graça? Pode falar, pastor. Viu, Marcelo? Eu ainda... uma passagem e duas letras, né, que mais me dá um ato de agradecimento a Deus, voltando um pouquinho, quando eu falo assim, quem nós éramos? O que nós merecíamos? Condenação. Aí, meu irmão, glória a Deus. Mas Deus, meu Pai, quem que eu era, né? Aí, quando eu falo mais Deus, eu fico lembrando aqui que eu era, que eu merecia, onde que eu estava, se não fosse esse Deus poderoso, misericordioso, de ter misericórdia na minha vida e me transformar. Mas Deus é o quê? Ele é riquíssimo, riquíssimo, irmão. Não é pouca coisa, não. Em misericórdia. Então, esse texto, versículo 4, para mim, cada vez que eu leio, eu sinto tanta misericórdia de Deus na minha vida. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, né? Mas Deus teve misericórdia, não só de mim, de vocês, de todos nós. Só isso que eu quero enfatizar. Mais Deus. Então, quando você estiver passando alguma dificuldade, lembre, mais Deus tem misericórdia até hoje da minha vida e nos abençoa. Com todas as sortes de bênção, com todas as bênçãos celestiais. Amém. Amém.
Vou fazer mais uma pergunta, mas antes eu vou passar a palavra para a Rosi. Amém. Na linha do mesmo que o pastor falou, ainda continuando o que ele falou, esse texto me emociona, já falei isso, ele me emociona muito e assim, cada vez que eu tenho um coração muito agradecido, porque assim, de pensar onde eu estaria hoje, né, como disse o pastor, e o que Deus fez na minha vida, e eu estou emocionada aqui de falar. E pensar o que ele fez, onde eu estou hoje, a posição que eu estou hoje de filha, né? É assim, algo que nós temos que agradecer todos os dias, porque a palavra fala aí também, acho que nesse capítulo mesmo, que nós éramos, por natureza, os filhos da ira. Isso. Mas ele, pela sua misericórdia, né? Ele nos salvou. Então, assim, é motivo de agradecimento, assim, de emoção, né, pastor? A gente fica muito emocionado de pensar isso, porque o amor de Deus é tão grande por nós, tão grande, que ele não olhou para nós os nossos pecados, mas ele olhou para olhou para nós com olhos de amor, com olhos de misericórdia, e ele foi lá e nos resgatou e nos buscou, mesmo quando a gente achava que a gente não precisava desse amor, que a gente estava tudo bem na nossa vida, que foi o que aconteceu comigo. Eu achava que estava tudo certo, estava tudo bem, mas ele falou, não, filha, você precisa da minha misericórdia, você precisa do meu amor, você precisa dessa salvação também, tanto quanto aquele outro que estava perdido. Você precisa, sabe? E ele enviou alguém lá, em 1996, para falar do amor dele por mim, para falar dessa salvação que nós estamos falando hoje aqui. O Senhor mandou alguém lá para falar para mim que eu precisava tanto dessa misericórdia de Deus, quanto com aquele outro que eu achava que era o pecador, que era o perdido. E hoje nós somos chamados filhos de Deus, hoje nós somos chamados filhos de Deus, e isso assim, é emocionante, e me emociona muito de ouvir pensar nisso. Esses versículos são versículos que me emocionam muito, demais. Amém. Então, assim, a gente todo dia, nós temos que olhar, né, pastor, nós temos que lembrar todos os dias disso e agradecer, amém. Amém. E tudo que eu possa fazer para a obra do Senhor é o mínimo isso aí, é o mínimo. Exatamente. Tudo que eu posso fazer, de fazer alguma coisa para o Senhor, é o mínimo que eu posso fazer, não é o máximo, porque pela misericórdia, aquilo que ele fez na minha vida e continua fazendo em muitas vidas. Amém. 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 E começou, né, uma boa obra, né? Ele fala lá também, não nesse versículo, nem nesse livro, que ele fala que ele iniciou uma boa obra. Ele iniciou uma boa obra em nossas vidas. E essa começou comigo, mas assim, vai estar passando pela minha geração. E vai passar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Ele começou uma boa obra. Isso que é tremendo, sabe? Você pensar que, assim, o Senhor teve misericórdia de mim, lá em 1996, o pastor não sei que ano, mas ali começou uma história. Ele começou a escrever a história na minha vida. E vai prosseguir. Amém? É isso. Amém, irmã Rosângela. É que fala que o véu foi rompido, né? Mas agora, em Cristo Jesus, né? O véu foi rompido, certo? E daí a gente foi salvos daquela vida anterior, do que nós tínhamos, como éramos, o que somos hoje. Deus é maravilhoso, somos gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Até mesmo pelos vales que passamos, a gente deve ser grato, não é verdade? Temos que estar firme em Jesus, para que possamos atravessar o vale e sairmos vencedores em Cristo Jesus, para a honra e glória dele, para que possamos falar do amor de Deus, do que ele fez na nossa vida, do que ele faz até hoje. Até aqui nos sustentou o Senhor. Então, está bem claro, né, que ele nos salvou, tirou do lamaçal e viemos agora tratar, né, de Deus com sabedoria que ele nos dá, e temos os nossos professores para nos orientarmos, porque muitas vezes a gente pode ler quantas vezes for, não temos esse conhecimento que vocês têm, né? E para passar para a gente. Amém? Amém. Amém. E aqui, quando ele fecha esse bloquinho, quando ele fala das boas obras, a minha pergunta para vocês é:
Essas boas obras aí, quem que preparou? Aonde estão? Quem que determinou? Quais são essas obras aí? Ó, pode colar aí no versículo 8, 9 e 10. Quem preparou as boas obras? Pode colar. E quem preparou? A primeira é quem preparou e para quê? Pode colar. Pode olhar nos versículos, no versículo 10. Pode falar, Edgar. Marcelino, não pode dar dica, Marcelino. Tem que ser, você vai fazer eles passarem de ano, assim. Aqui pode. Aqui na chamada oral pode colar. Pode falar, Edgar. Não, eu ia comentar com esse preparo de Deus, né, para nossas vidas é algo que nos dá um impacto, né? Essa graça de Deus que a gente estava falando anteriormente é interessante quando você vai buscar a palavra graça no hebraico, como eles usavam, né? Os judeus usavam, tal, e eles têm você pode traduzir como misericórdia, afeição, por exemplo. Você pode ter a palavra afeição, benevolência, né? É um negócio interessante você pensar em um favor, né? Quando você traduz do original, do hebraico, a palavra graça, que também já era aplicada no Velho Testamento, né, de uma outra forma, seria um favor. Essa graça que nos foi dada foi algo que Deus nos favoreceu, né? Porque nós não merecemos, né? Mas eu vou te fazer um favor, eu vou te favorecer e vou te dar essa graça, não pela sua, né, pela sua grande bondade ou pela sua, né, pela sua insistência, vontade de fazer o bem só, né? Não é só isso, né? É porque pela graça, né, por esse favor que eu te dou, né, você alcança tudo isso. Então é bem interessante, né? E Deus nos prepara tudo isso de uma forma tão, né, tão graciosa, vamos dizer assim, né? E às vezes a gente nem prepara, nem percebe isso, né? E acha que pela sua bondade, né, pela minha bondade, eu conquisto, eu faço, eu evangelizo, eu vou. Não, pela graça de Deus, né? Amém. Bom, e aí eu queria, só complementando aqui esse versículo 10, né, onde Paulo insiste em dizer que nós somos feitura do nosso Deus. Nós fomos criados em Cristo para quê? E aí ele fala, para as boas obras que foram preparadas por Deus. Deus preparou essas boas obras para quê? Para que a gente ande nelas. E essa preparação, na palavra a gente encontra, nos ensinamentos de Jesus, a gente encontra quais são as boas obras. Então, todo o caminho, tudo que Deus espera da gente está na Bíblia. Então, a gente já foi preparado o caminho, já sabemos qual é o caminho, quais são as obras. E o nosso objetivo é andarmos nelas. Aqui Paulo deixa isso claro, né? Então, eu queria até chamar atenção aqui, pessoal, que quando a gente fala dessas boas obras que Deus preparou para a gente andar nela, sabe que muitas vezes a gente vai andar em regras ou em boas obras, vamos dizer assim, preparada por homens, né? Muitas vezes tem homens ditando algumas regras ou alguma forma de viver e a gente tem muita gente indo atrás e achando legal, né? Não é por aí. As boas obras que a gente tem que entender são as que vêm de Deus e que estão na palavra. Então tem muita gente criando um monte de regra, um monte de jeito de viver que acha e convencendo que é uma forma correta e não é, né? Então não é para a gente andar nessas obras, e sim nas que foram preparadas por Deus de antemão, né? E colocada para a gente aqui em Cristo, né? Edgar? Sim, isso tudo está revelado na palavra, né? É o que a gente às vezes fica falando, às vezes comenta, que as pessoas buscam, de modo geral, na igreja. Ah, hoje vai revelar, hoje eu vou lá, que tal lugar, que tal pastor vai revelar. Pode acontecer, é isso, né? É específico, né?
uma palavra específica, mas de modo geral, a gente tem ali quase 2.000 profecias na Bíblia para você, né, para que vai se encaixar em determinado momento específico na sua vida. Então está na palavra. As revelações estão, a palavra está revelada para você agora, né? Basta você buscar. Então você não fique buscando, eu vou andar 5.000 quilômetros para alguém me revelar tal coisa. Pode, é livre, né? Mas é só abrir a sua Bíblia, né? Leia mais e você vai estar com essas revelações e, né, prontas ali, né? Tá tudo pronto. Não precisa ficar mandando revelar como era antigamente, né, Marcelo? Que levava na fotótica, mandava revelar. Não, tá pronto. É tá automático, pronto. é digital. Agora tirou a foto, tá revelado. Bateu a foto digital, tá revelada já. Então, quando você olha para a Bíblia, é como se fosse uma foto digital. Clicou, tirou, tá na tela. Não precisa esperar revelar. Vou mandar revelar. E aí vai chegar daqui a um mês. Não, tá na tela ali, tá na hora. Então, existe tudo isso na nossa mão, né? Está pronto, está tudo revelado, e a gente tem que ter um comportamento de leitor que tá buscando essas revelações na palavra, né? E não bom, deixa para lá, mas buscar em homens, né? Que talvez não seja tão espiritual e talvez mais da carne, ou talvez seja simplesmente algo bonito, né? De se ouvir, né? Eis que vejo você num pássaro de prata. É tão bonito isso, mas às vezes a palavra está revelando uma coisa tão simples. Pratique o bem e faça isso para tal pessoa, tal, mesmo que ela não faça isso com você. Isso é revelação, né? E não, eu quero voar num pássaro de prata. Também serve, mas às vezes é uma coisa muito simples, né? A palavra revela que para você, olha, cuide das mulheres viúvas que estão necessitadas, tal. É revelação para você também, é de Deus, está te falando o que fazer, né? Não, mas você vai buscar aquela que é impactante, que eu vou por muitas nações falar em várias. Às vezes não é isso, pode ser também, né? Mas não fique buscando coisas pirotécnicas, nem, sabe, Então, hollywoodianas, né? pegar 7 sementes da romã, embrulhar, secar, Isso, embrulhar, não e sei o esperar, quê, esperar que e venha vai. um. Não sei, Não às é vezes a gente isso. está buscando coisas físicas para É, explicar o espiritual, né? é. Buscando movimentos físicos, movimentos de corpóreos e de espaço e de objetos para buscar revelação. E não é isso, né? É espiritual. Deus vai falar com você no secreto, caminhando, junto com alguém e tal. Então é muito espiritual a parte da leitura da Bíblia, né? Que nos revela, né? Como diz aí, né? Isso mesmo. Como diz a pastora Débora, né? A palavra já está revelada na Bíblia, Sim, basta tá ler, né? pronta, tá pronta. Por que você Basta vai ler. buscar lá em Pindamonhangaba do Oeste? Não, tá na sua mesa aí agora, né? Abre a página aí, né? Então, É isso mesmo. Bom, e aí, né, aqui ainda no capítulo 2, né, quando ele falou do projeto, né, e ele falou da execução do projeto, desde o pecado até a salvação, e agora? Agora chegou Jesus. Ele nos salvou. Nós temos tudo o que nós precisamos agora, né? E agora? Ainda no capítulo 2, ele vai começar, então, a falar do quê? Da igreja. Então, Jesus veio, está formando a igreja, aí ele já fala nesse segundo bloquinho, e o último bloquinho que nós vimos, né, domingo passado, agora ele está falando o quê? Ele está falando que não existe mais um modelo antigo e agora é uma coisa nova. Como assim? E no capítulo 3 ele vai falar do mistério que foi revelado. Ele está falando, bom, agora não tem mais esses dois grupos. Agora Jesus veio para dizer que a salvação é para todos, então não existe mais os dois grupos. Então, nesse bloquinho, no segundo, ele vem explicar para a gente que existiam esses dois bloquinhos, o, os judeus e os não-judeus, e que eram e tinham inimizade, né, entre eles, existia essa animosidade entre eles, né? E ele está falando que Jesus veio abolir isso, veio derrubar essa barreira, veio derrubar a separação, veio derrubar a inimizade, né? Então, existia esses dois grupos, né? Mas agora, né, outro mas, né, que a gente falou, mas agora em Cristo existe um só. Qual que é aqui? O que vocês, alguém quiser comentar, assim, o que você entendeu quando
Paulo diz isso, quando Paulo fala que o mundo estava separado e que agora não existe mais essa separação, que ele está falando que ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança e ele criou em Jesus um novo homem. Quem que gostaria de falar o que você entendeu disso? Estou vendo várias pessoas levantar a mão. Tem fila? É isso? Pode Tem que falar. pegar senha, pegar senha. Pegar a senha? Um de cada vez, né? Senão vira bagunça, né? Mas, Alguém quer comentar? Então, vamos comentando, olhando para o texto. Ele fala que antes... Aí ele menciona sobre os gentios. Ele fala que os gentios não tinham conhecimento. Ele não sabia, né? Ele não sabia da promessa, ele não tinha esperança, ele não tinha um Deus. Os gentios não tinham, né? Ele coloca, então, os gentios não tinham isso que vocês tinham, né? Assim, a esperança, um Deus, tal. Ele não tinha. Mas, com a vida de Cristo, agora é para todos. E outra coisa que ele enfatiza é a paz. Por que ele fala tanto dessa paz? Por quê? Porque vocês acham que os judeus e os não-judeus, eles se davam bem? Como que era isso? Que nem hoje. Hoje a gente tem, né, vamos supor assim, nós temos o nosso relacionamento com o mundo, as pessoas que ainda não se converteram, ainda que não aceitaram Jesus, hoje, não necessariamente eles são nossos inimigos, né? A gente convive, nossa família, né? Nós não somos inimigos. Simplesmente tem algumas pessoas que ainda falta conhecer mais, né? Nós temos ainda uma estrada aí para trilhar para levar o evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus, né? E não necessariamente existe essa separação, né? Mas naquela época existia. Naquela época existia essa inimizade. E é isso que Paulo está falando. Ele está falando que isso está sendo derrubado. Então, os judeus não têm mais que ficar com raiva do que não é judeu. E nem o que não é, né? Ter raiva do judeu. Então, Paulo está explicando que isso não existe mais, né? Essa inimizade. Por isso que ele fala muito da paz, que ele fala que é o príncipe da paz. Ele fala que Jesus veio trazer a paz. Porque existia essa separação muito... Inclusive, foi até difícil do próprio povo judeu até aceitar Jesus. Quando Jesus veio e veio pregar isso, veio pregar que não era mais necessário uma série de ritos, não era necessário ser um judeu com um monte de ordenança lá para ser salvo, era só acreditar em Jesus, aceitar Jesus e conhecer o ensinamento de Jesus, é só isso. E isso gerou problema, a gente sabe, né? Jesus foi crucificado por isso, né? Edgar, quer falar sobre isso? Eu penso que, assim, as nossas convicções como cristãos que somos, né, isso não deve ser uma carteirinha para você agora ser, sabe, para você não ter a tolerância de ouvir algo diferente daquilo que você está convicto, né? Então, quando você encontra algo, você tem que passar a sua mensagem, né, de uma maneira em que o Espírito Santo, de alguma maneira, vai fazer e aquela pessoa vai entender que aquilo é bom e que aquilo, né, aquilo é bom para ele, né? Mas a intolerância que hoje em dia tem entre as religiões, né, tem causado essa guerra mesmo aí, não paz mais, como fala, né, Cristo ali. Ele falava e a pessoa aceitava, ele falava e a pessoa não aceitava, né? Então, ele não foi, nem por isso ele foi lá e pegou no colarinho da pessoa e falou, não, você tem que aceitar, né? Então a gente tem que estar com isso muito, principalmente no evangelismo, né? A gente vai ter aí, durante esse ano, possivelmente, evangelismo, né? E se tudo der certo, como eu comentei com a Rosa aqui, eu falei, puxa, eu sonho com isso como uma coisa diária, e principalmente antes de cada culto, 15 minutos antes de cada ensaio do pessoal do louvor, antes do culto, antes de ir para a semana de oração, tal.
15 minutos antes ali na praça, em algum lugar, parar no posto de gasolina, não sei o que e tal, e evangelizar. Então, assim, a gente tem que estar preparado para evangelizar e também ouvir o contrário, né? Não, eu sou não sei o que lá, e não quero isso. Não, eu não gosto disso, eu não gosto de vocês. Então, assim, aceitar isso tudo, né? Porque o Espírito Santo que vai convencer. Se você convencer, vai ficar estranho, né? Peraí, um homem aqui convencendo de que o espiritual é mais importante, peraí, alguma coisa não está batendo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ser tolerante com aqueles que não são iguais, né? Porque eles têm até o direito de não quererem estudo, né? Não, eu não quero, né? E a gente vai encontrar muito na vida, né? Sim, aí a gente tem que ter preparo e sabedoria para abordar diante dessas situações, né? Bom, e aí no final aqui do capítulo 2, né, como Paulo ele vem estruturando a carta, olha só que bacana, ele é muito bacana. Aí ele já veio agora falando do próximo passo, que é a formação da igreja, que são esses dois grupos. Agora, onde vai, ele coloca aqui no final, é que agora a gente vai ter que edificar a igreja, a gente vai ter que ter a nossa vida sobre um fundamento. Então, nós vamos edificar essa igreja sobre um fundamento, que é Jesus. Porque a gente terminou falando desse fundamento, que é Jesus. E é a partir daí que a gente vai ter que construir, né? Edificar. E ele fala, e essa construção, essa edificação, ela tem que ser bem ajustada. Por quê? Porque seremos santuário dedicado ao Senhor. Então, não dá para fazer, não dá para construir, não dá para edificar mais ou menos. Ainda que o fundamento seja no Senhor, nós temos que nos desenvolver, não é mais ou menos, não é meia boca. A gente tem que ser bem ajustado nesse fundamento, a gente tem que se desenvolver muito bem nesse fundamento, porque seremos habitação de Deus no Espírito. Paulo deixa isso muito claro aqui no final. E aí ele encerra, né, esse segundo capítulo, e a gente vai começar a ver o capítulo 3 no domingo que vem, onde ele vai falar sobre esse mistério que a gente vai comentar. Mas então, aí ficou bem claro aqui, né, desde o começo até aqui. Agora a formação da igreja, né? Ficou bem claro para a gente, conversamos aqui bastante, demos uma recapitulada bacana nesses 2 primeiros capítulos, que ficou bem bacana. Aí no próximo domingo a gente vai começar o capítulo 3, falando dando continuidade aqui no assunto de Paulo. Ele é muito bem estruturado, esse ensinamento. As cartas de Paulo nos ajudam demais a conhecer o nosso Deus, conhecer a maravilha que é, conhecer essa riqueza que nós temos. Agora eu vou passar a palavra para o pastor Vanderlei, porque a gente só tem 5 minutos, aí vai cair a nossa conexão, e aí eu passo a palavra para o pastor Vanderlei. Amém, amém. Mas agora chegou minha vez. Amém. E nesse versículo 22 aqui, mostra a nossa responsabilidade. Aquilo que Deus fez, através de Jesus, aquilo que Deus faz. É bênção, mas ao mesmo tempo que é bênção para as nossas vidas, nós temos uma responsabilidade. Por quê? No qual também vós juntamente sois edificados, olha, edificados para morada de Deus no Espírito. Olha só a minha responsabilidade. Aqui, ó, mora o Espírito Santo de Deus. Amém. Aí, você é morada do Espírito Santo de Deus. O Paulo estava falando aqui porque estava falando para os gentios, né? Então, nós agora não somos gentios, somos lavados pelo sangue de Jesus e somos morada, onde mora, onde reina o Espírito Santo de Deus. E ontem nós vimos essa manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja ontem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que nos edifica, que nos anima, que nos incentiva. E, ao mesmo tempo, Pai amado, nos traz uma responsabilidade tão grande, porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus.
Pai amado, em nome do Senhor Jesus, as pessoas que ouviram e aquelas pessoas que vão ouvir esse estudo bíblico, Pai, receba aquilo que estão precisando e sobre isso, Pai, possam sentir a responsabilidade de sermos o templo do Espírito Santo de Deus. Abençoa, Pai amado, a todos e abençoa também o culto de hoje à noite, Pai. Que o teu Espírito Santo faça a mesma coisa que fez ontem, o mover do Espírito sobre toda a igreja, Pai. Obrigado por tudo, eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos. A todos.